Oi, aqui é Fernanda Frataroli e hoje a gente vai falar sobre o que muda no TOEFL IBT a partir do dia 26 de julho de 2023. Então, a gente vai passar a ter uma prova mais curta. A prova antes de 26 de julho, ela tinha 3 horas e podia até ter um pouco mais se a gente pegasse questões extras. Depois do dia 26 de julho, ela vai ter um pouco menos de 2 horas, então ela fica bem mais curta, né? A gente tem aí uma prova com 1 hora a menos, 1 hora e alguns minutos a menos de duração do que a prova anterior. A gente passa a ter uma sessão de reading mais curta, então a gente tinha 3 textos na sessão do reading antes do dia 26 de julho, sendo 10 questões por texto, então um total de 30 questões. E a partir do dia 26 de julho a gente passa a ter 2 textos, esse número é fixo, a gente não pode ter textos a mais, então são 2 textos, continua sendo 10 questões por texto, totalizando então 20 questões. Os tipos de questões são os mesmos, não há perguntas novas ou questões novas sendo introduzidas nessa sessão. Então, ela se mantém a mesma, sendo que agora ela está então mais curta porque sai um texto. Outra coisa importante é que não existe mais a possibilidade de cair um texto extra ou áudios extras. Antes de 26 de julho de 2023, existia a possibilidade de aparecer um texto extra na sessão do reading e alguns áudios extras na sessão do listening. Essas eram as questões que eram chamadas de unscored questions. A gente não sabia qual era o texto que era unscored, a gente não sabia qual era o áudio que era unscored, mas podia aparecer, fazendo com que a sua prova ficasse ainda mais longa. Isso não pode mais acontecer a partir do dia 26 de julho. A gente passa a ter o número de textos fixo, não pode cair um texto extra. A gente passa a ter uma sessão de listening também fixa, onde não podem cair questões e áudios extras. Então, isso faz também com que a gente tenha uma previsibilidade maior em relação ao dia da nossa prova. O que não acontecia anteriormente, você podia se preparar e estar pronto ali para ter sempre 3 textos, porque todos os materiais oficiais contam com 3 textos, contavam, né, com 3 textos por teste. E chegar na hora da prova e pegar 4 textos, o que fazia com que a sessão do reading ficasse mais longa e, consequentemente, mais cansativa. E a partir do dia 26 de julho isso não acontece mais, então. A gente tem 2 textos, 20 questões, a sessão do listening continua como ela né, agora, nesse momento, não sofre qualquer alteração. Então, a única alteração que nós temos mesmo quando nós estamos falando das sessões de reading, listening e speaking é a redução da quantidade de textos e questões na sessão do reading. Essas sessões, reading, listening, speaking, não recebem nenhuma questão nova, não há introdução de nenhum tipo de questão novo. Então, se você está estudando nesse momento com o material da ITS anterior a essas mudanças, tendo em vista que a ITS, nesse momento em que gravo esse vídeo, ela ainda não disponibilizou o material com a redução das questões, não há problema algum. Você pode se preparar e usar esse material tranquilamente, faz todas as questões, porque não vai sair nenhuma questão, nenhum tipo de questão da sessão do reading, nem do listening, nem do speaking, e não vai entrar nenhum tipo de questão novo, tá? Isso é importante, então. O intervalo entre as sessões de listening e speaking, onde a gente tinha um intervalo de 10 minutos, terminava a sessão do listening, 10 minutos de intervalo ia para a sessão do speaking, esse intervalo ele não vai mais existir, a gente passa a sair da sessão do listening e ir direto para a sessão do speaking, que continua igual, né? Não há alteração aí também nessa sessão. A única alteração mesmo que nós temos em termos de introdução de questão nova é na sessão do writing, onde nós temos a redação integrada que se mantém. Essa redação ela continua, ela não sofre qualquer alteração, mas a redação independente ela sai e ela é substituída pelo Writing for an Academic Discussion. O que é importante aqui a gente saber? Quando a gente está falando da redação independente, a gente está falando de 30 minutos para a gente fazer uma redação no mínimo de 300 palavras. Esse exercício ele vai sair, né? É um exercício que é baseado na sua opinião, você tem que entregar a sua opinião sobre um tema e a gente tem questões de você concorda ou discorda e coisas assim. São assuntos
mais gerais. E aí a gente vai então passar a ter o Writing for an Academic Discussion, que é um exercício menor. A gente tem 10 minutos para escrever, a gente tem um mínimo de 100 palavras, então a gente tem uma redução boa, né? De 30 minutos para 10 minutos, 300 palavras para 100 palavras. E a apresentação desse exercício também é diferente. A gente vai ler a introdução de um professor sobre um determinado tema. Então, por exemplo, se o governo deveria investir mais em saúde ou educação. E aí a gente vai ter a introdução desse tema pelo professor. Depois disso a gente vai ler a opinião de um aluno sobre esse tema. Depois nós vamos ler a opinião de outro aluno sobre esse tema. Essas opiniões tendem a ser divergentes. Então, um aluno vai defender a saúde, outro aluno vai defender a educação. E o que nós temos que fazer é escolher. Então, o que a gente vai defender? A gente não é para repetir as ideias que foram apresentadas pelo aluno, nós devemos acrescentar a discussão. E a gente deve, então, apresentar o nosso ponto de vista e um motivo pelo qual nós vamos defender aquele ponto de vista. Então, é por isso que se chama Writing for an Academic Discussion, porque essa é a ideia de um professor apresentando um tema e você acrescentando a esse debate, essa discussão sobre esse tema. Continua sendo um exercício independente, porque você continua tendo que apresentar a sua opinião e defender um ponto de vista, e nisso se assemelha à redação independente. A diferença aí é que a gente vai ter uma base maior, né? A gente vai ler sobre aquilo que o professor falou, vai ler as outras opiniões e vai produzir, então, um texto bem menor do que a gente fazia anteriormente na redação independente. Essa é, ao meu ver, a maior mudança da prova a partir do dia 26 de julho, que é a retirada de uma questão e a introdução de um tipo de questão novo. Mas é isso aí. De uma forma geral, acredito que essas mudanças vão beneficiar os alunos e os candidatos, quem está fazendo a prova, vai ser beneficiado por essas mudanças, por ter uma prova mais curta e, consequentemente, menos cansativa. É isso aí. Qualquer dúvida que você tenha, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Um abraço.